Vamos lá, caras. Agora a gente vai falar aí um pouco sobre a parte matemática da capacidade térmica, tá ok? Ó, capacidade térmica é dada pela quantidade de calor que um objeto recebe ou perde, tá? Dividido pela variação de temperatura que ele sofre. Essa fórmula aqui é bem simples e nos revela muita coisa sobre a capacidade térmica. Vamos explorar ela um pouco? Olha só, se um objeto ele tem uma alta capacidade térmica, quer dizer que quando ele recebe uma certa quantidade de calor, a sua variação de temperatura é pequena. Ou seja, objetos com alta capacidade térmica são mais resistentes à mudança de temperatura quando recebem uma certa quantidade de calor, tá? Já objetos com baixa capacidade térmica, quando recebem uma certa quantidade de calor, variam muito sua temperatura. Ou seja, é como se objetos com baixa capacidade térmica fossem mais fracos à entrada ou saída de calor, tá? Outra coisa que essa fórmula revela é porque a unidade ela é do jeito que eu mostrei no vídeo passado. A unidade de capacidade térmica é caloria por grau Celsius, tá? Caloria é porque em cima aqui eu tenho quantidade de calor e grau Celsius porque embaixo eu tenho temperatura, tá? Essa fórmula aqui, ela também me dá um triângulo. Olha só como é que fica esse triângulo. É uma forma bem fácil da gente decorar. Capacidade térmica aqui, quantidade de calor em cima e variação da temperatura do lado. Esse triângulo, ele me dá três fórmulas diferentes. A primeira fórmula é para a gente calcular a quantidade de calor, que vai ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, tá? Ou seja, aqui, quantidade de calor, eu tenho capacidade térmica do lado de variação de temperatura. A segunda fórmula é da capacidade térmica, ou seja, capacidade térmica é quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. A terceira fórmula é da própria variação de temperatura, que vai ser o quanto de calor você recebeu dividido pela capacidade térmica daquele corpo, tá? Vamos aplicar aí uns exemplos para vocês entenderem melhor. Olha só, o exemplo 1, só para a gente utilizar essas fórmulas. Imagine que um objeto ele tinha uma capacidade térmica de 15 calorias por grau Celsius. O que é que significa ter uma capacidade térmica de 15 calorias por grau Celsius? Significa que para cada 15 calorias que ele recebe, ele aumenta 1 grau Celsius. Bem simples, né? Então, ó, a variação de temperatura dele, que ele sofreu quando ele recebeu uma certa quantidade de calor, foi de 10 graus Celsius. A minha pergunta é quanto de calor ele recebeu para mudar isso de temperatura. Bem fácil, eu quero saber a quantidade de calor, então uso a primeira fórmula. Quantidade de calor vai ser capacidade térmica, que é 15, vezes a variação da temperatura, que é 10. 15 vezes 10 dá 150 calorias, tá? Pronto. Exemplo 2. Imagine agora que eu sei quanto que foi concedido de calor, ou seja, foi concedido de calor 200 calorias. Tá? E o objeto sofreu com isso uma variação de 20 graus Celsius. Qual seria, nesse caso, a capacidade térmica do meu objeto? Bem simples também, ó, se encaixa no meu segundo caso. Como eu sei a quantidade de calor, que é 200, e sei a variação de temperatura, que é 20, é só dividir. Tá? 20 dividido por 2, 10 calorias por grau Celsius, que é a unidade de capacidade térmica, tá? E para finalizar, um exemplo 3, que a gente utiliza a terceira fórmula. Digamos que você recebeu uma quantidade de calor de 500 calorias e sua capacidade térmica é de 10 calorias por grau Celsius, tá? Quanto foi que a temperatura mudou quando ele recebeu essa quantidade de calor? Variação da temperatura vai ser quantidade de calor, que é 500, dividido pela capacidade térmica, que é 10. Fácil, cancelo os zeros. 50 dividido por 1 dá 50 graus Celsius, tá ok? Bem simples as aplicações da fórmula, não é verdade?